Queridos, eu queria dividir com vocês algo que Deus vem falando no meu coração há algum tempo. E foi através de um livro. Algo que tem impactado o meu coração. Vocês vão ver que parece algo tão simples e a gente muitas vezes não dá a devida importância. Mas eu queria perguntar para vocês. Você se lembra da mesa da casa da sua infância? Uma reflexão aí na sua mente. Ou da adolescência, né? Às vezes a gente não lembra da infância, mas é da adolescência. E das conversas que tinham ao redor dessa mesa. Vocês se lembram? Como é que era essa mesa? Eu sei que tem famílias mineiras, o pessoal do Nordeste também gosta bastante de estar em volta da mesa, né? E relembre aí na mente de vocês como eram essas conversas. Eu acredito que a maioria de vocês vai se lembrar de momentos muito agradáveis. De conversas, de risadas, às vezes até de sermões ao redor da mesa. Mas de um momento muito especial. Difícil, pode ter uma pessoa ou outra que se lembre de momentos difíceis, mas acho que a maioria, quando a gente pensa na mesa, e na mesa da nossa casa, a gente vai se lembrar como um momento especial. Um momento do quê? De criar memórias, não é? Se a gente se lembra hoje e a gente já tem uma certa idade, é porque aquilo marcou a gente. Eu me lembro de algumas coisas especiais em volta da mesa. E é através dela que a gente aprende muita coisa. E a mesa é importante não só na nossa cultura brasileira, mas a gente vê a importância da mesa, das refeições à mesa, em diversas culturas. E é isso que o livro que eu estava lendo trouxe, e a relação dele com a palavra de Deus. Bom, a gente sabe que a mesa é importante, que a gente aprende bastante coisa, mas e se eu te dissesse que ela é uma criação de Deus? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu nunca tinha parado para pensar que a mesa é uma ideia de Deus. E aí vou pedir ajuda da Isa para ela projetar aí o primeiro versículo, o primeiro texto, na verdade, que está lá em Êxodo 26:30. Eu vou abrir aqui eu vejo lá. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, de ambos os lados. E por baixo se ajuntarão, e também em cima dele se ajuntarão numa argola. Assim se fará com as 2 tábuas. Ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. Farás também 5 travessas de madeira de acácia para as tábuas de um lado do tabernáculo. E 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo. E eu acho, de ambos os lados para o ocidente. Estou achando, é esse. Vamos lá. E a travessa central estará no meio das 2 tábuas, passando de uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as tábuas, e farás de ouro as suas argolas, para passar por elas as travessas. Também as travessas as cobrirás de ouro. E o 30. Então levantarás o tabernáculo, conforme o modelo que foi mostrado no monte. A minha tradução está diferente? Eu vou abrir aqui. A gente falou aqui das cortinas. Eu acho que foi o texto... Não foi o texto correto. Qual que é, pastor, o texto da mesa? Espera aí, gente. É 23, gente. Passei 25, 23. A gente leu da cortina. Vamos lá, Isa, desculpa, passei errado. 25, 23. Agora sim, gente. Também farás a mesa de madeira de acácia. Terá 2 comprimentos de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. Vamos lá. De ouro puro a cobrirás e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor.
Olha essa mesa como era. Também lhe fará moldura ao redor, da largura de 4 dedos, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Perto da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Por meio deles se levará à mesa. Também fará os pratos, olha só que interessante, e os seus recipientes para incenso, e as suas galhetas, e as suas taças em que se hão de oferecer libações. De ouro puro os farás. Porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim eternamente. Vocês já tinham parado para pensar que a mesa é a ideia de Deus? Eu nunca tinha parado para pensar nisso e foi uma reflexão muito especial. Foi perceber que praticamente o Senhor nos ensinou uma mesa posta. Tinha pratos, tinha taças, era feito de ouro, era tudo com muito cuidado, com muito zelo. E no tabernáculo. Então, era uma mesa na habitação de Deus, onde ele ia falar com o povo de Deus. E olha que interessante, o último versículo que a gente leu diz: uma mesa para receber os pães da presença. Olha lá. Os pães da presença mostravam e lembravam que Israel dependia da presença de Deus eternamente. Era uma lembrança para Israel de que sem a presença de Deus não tinha provisão. Né? E quem é esse pão da presença hoje? Põe lá para a gente, Isa, João 6,35. Hoje e sempre, né? Que Jesus diz. João 6,35. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem em mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Uma mesa posta, uma mesa importante, uma mesa com o pão da presença ali, isso tem muita relação com a nossa mesa de hoje. Será que tem relação com a nossa mesa da minha casa, da sua casa? E aí é o que eu queria dividir com vocês. Antes que alguém me pergunte, o livro é esse aqui, A Experiência da Mesa, de David Titus. E algumas lições são várias, o livro é muito especial, mas eu queria dividir com vocês algumas que ela traz aqui. Quando a gente olha lá em João 12, de 1 a 3, eu vou pedir para a Isa projetar, mas não vou ler todos os versículos. A mesa é um lugar de comunhão. Né? Uma mesa de reforçar laços, uma mesa de edificação. Se quiser projetar, Isa. É um texto onde Jesus está à mesa com Lázaro, com os amigos dele. E aí eu comecei a refletir, será que a nossa mesa hoje tem sido assim? Tem sido uma mesa de receber os amigos? Será que a gente tem se assentado à mesa? Será que a gente tem dado importância a esse objeto nas nossas casas que o próprio Deus deu uma importância muito grande? Como é que tem sido a nossa mesa? Né? Você se senta à mesa com os seus filhos? Eu acho que pelo rostinho de muitos aqui, quando eu perguntei se lembrava da mesa das suas casas, vários se lembraram. Vários se lembraram de momentos especiais. Né? Mas será que a gente tem feito as nossas refeições à mesa? Como a gente fazia antigamente e a correria, muitas vezes tem se perdido? Ou será que cada um toma o café da manhã ali correndo na beira da pia, às vezes na cozinha de pé e faz o almoço sentado no sofá? Queria que você pensasse na sua mesa hoje e do que ela tem servido, né? É apenas para um vaso lindo? Ou é ali que a gente tem cultivado muitas conversas, inclusive profundas? Mesa também é um lugar de perdão, né? É ao redor da mesa que a gente olha os nossos filhos nos olhos, o nosso cônjuge nos olhos, e ali levanta conversas profundas. Eu não sei quais foram as conversas que vocês tiveram ao redor da mesa na infância, na adolescência, no passado, mas a mesa é um bom lugar para isso.
E quando a gente passa a comer no sofá, passa a comer no quarto, passa a comer em qualquer lugar, a gente perde esse olho no olho, esse lugar perto, né? Esse momento, esse aconchego. E essa semana passada eu fiquei bem brava com os meninos. Espero que eles não estejam assistindo nesse momento, que eles estão viajando com o Timóteo. Estão no caminho, eu posso contar. E aí eu estava fazendo a mesa, eu estava muito brava. E eu arrumei a mesa lá para eles almoçarem. Eu falei, também não vou almoçar agora, não. E eu estava justamente preparando a devocional. E o Senhor me incomodou e falou, a mesa é um lugar de perdão. Né? A mesa é um lugar de conversar sobre essas coisas. E eu fui bem contrariada, sentei lá na frente deles. Mas eu tive que conversar, eu tive que falar sobre aquilo que estava me incomodando. Eu tive que enfrentar o meu desafio. E a gente terminou o almoço dando risada. Mas a mesa é extremamente importante. E eu fico pensando, como é que a gente perdeu isso? Né? Como é que esse mundo tão agitado nos faz, muitas vezes, sair desse lugar tão importante instituído pelo próprio Deus? A mesa também é um lugar de adoração. Né? Quando você olha todo aquele alimento sobre a mesa, você pode louvar a Deus e dizer, Senhor, que incrível o Senhor ter criado um kiwi, uma amora. Vocês já pararam para pensar na beleza das coisas que Deus criou? Né? Nos alimentos de uma refeição do almoço também. Elas são tão completas, nutrem tanto o nosso corpo. Quando eu penso em carambola, que quando você corta ela vira uma estrela, não tem como não adorar o Senhor. Será que a gente adoraria comendo, andando, olhando a TV, olhando o celular? Ou será que a mesa nos propicia isso? Esse momento de adoração. Esse momento de comunhão. Esse momento de perdão. Mesa é um lugar de escuta, queridos. Né? Foi ali na mesa que eu não só escutei os meus filhos, mas eu também os fiz escutar aquilo que estava me incomodando. E mesa é um lugar de disciplina. Né? Se a gente quer que os nossos filhos sejam disciplinados fora da nossa casa, é ali que começa a disciplina. É dentro da nossa casa. Né? É dentro da nossa casa que a gente ensina que há jeitos de se portar, há jeitos de sentar, há momentos de falar e há momentos de se aquietar, de ouvir. Há utensílios na mesa que eles podem pegar, há utensílios que eles não podem pegar. São utensílios de adultos, por exemplo, de facas, etc. Olha a importância de uma mesa posta. Né? Vai muito além do que algo arrumado, algo bonito. É na mesa que a gente ensina os nossos filhos a adoração a Deus. É na mesa que a gente os disciplina as coisas também que eles fizeram de errado. Que a gente ensina eles a esperar a vez do outro. A gente ensina eles a servir uns aos outros, quando eles estão esperando para o outro ser servido, quando a gente pede que um sirva o alimento para o outro. É um objeto e um momento tão simples, mas de uma riqueza tão profunda. E a minha irmã, acho que a maioria sabe, o Timóteo foi viajar, fez uma pescaria com os meninos e meu sogro, um momento de meninos. E a minha irmã veio aqui para São Paulo, a gente fez um programa de meninas. E aí eu estava conversando com ela é psicopedagoga, e eu estava contando, ela não ia poder estar aqui, e eu estava contando a devocional à mesa para ela. A gente estava tomando um chá, e ela falou, Estela, a sua devocional esse texto tem tudo a ver com o que eu vivo hoje na escola. Ela é coordenadora de uma escola no interior de São Paulo. E ela me lembrou de uma pesquisa do Dr. Marco Antônio Arruda. Ele é um neurologista da infância e adolescência. Ele é mestre e doutor pela USP. E ele fez um estudo sobre neurodesenvolvimento. E olha que interessante. A pergunta do estudo dele, o estudo respondia a seguinte pergunta. Quais são os fatores de proteção de crianças e adolescentes para um melhor desempenho escolar? Então, o que os protege para um melhor desempenho escolar? E aí estavam vários fatores que a gente já sabe. Né? Ter rotinas de estudo, ter bons hábitos de sono, mas na pesquisa estava escrito, viver em uma casa organizada. E 2, a família toma ao menos uma refeição diária reunidos. Olha a importância.
de estarmos à mesa com os nossos filhos. E olha como Deus é um Deus tão grande, um Deus tão zeloso, que Ele preparou isso há muitos anos atrás. Mostrando, claro, naquele texto, um contexto diferente, mas já preparando a importância disso. Queridos, quando a gente olha também para 1 Coríntios 11, 26 e a última ceia, a gente percebe que a mesa também é um lugar de arrependimento, né? Foi na ceia que o Senhor partiu o pão, mostrou que Ele era a nossa salvação, mostrou que Ele era a nossa suficiência. E aquela mesa nos lembra que a gente precisa se arrepender dos nossos pecados, que a gente precisa desesperadamente de um Salvador. E será que a nossa mesa da nossa casa está comunicando isso para os nossos filhos, para aqueles que nos visitam, para os nossos amigos? O que a nossa mesa está comunicando? Lembra no último versículo que a gente leu dos pães da presença, os pães da proposição que estavam sobre a mesa? Sem Jesus nessa mesa, essa mesa pode estar a mesa mais linda, com os utensílios mais ricos. Nada disso, nada desses frutos a gente vai colher, né? Essa mesa que esse texto fala também é uma mesa de esperança. De saber que o Senhor vai voltar, que a gente tem uma vida linda com o Senhor. E aí eu questiono a mim e a vocês. A nossa mesa tem sido assim? A nossa mesa, as nossas refeições, o modo como nos alimentamos, as conversas ao redor dela, tem sido para cumprir esse propósito? Vocês já perceberam que quando a gente come na frente do sofá, a gente come mais e errado? E quando a gente senta até nos alimentar direito, a gente faz de modo, né, correto? Olha a importância disso. A gente tem mostrado graça na nossa mesa, como Jesus mostrou. Eu queria passar aqui contando para vocês todos os versículos que eu li sobre a mesa na palavra de Deus. Riquíssimo. E o que Jesus fez ao redor dela, sempre, foi riquíssimo. Pena que vai tocar em alguns segundos. Mas eu queria, para terminar, eu vou ler um trechinho bem pequeno aqui do livro, que ela faz uma comparação que eu gostei muito. A missão STS-107 da Colômbia foi um ônibus espacial da NASA, não sei quantos vão lembrar disso. Ele começou a reentrada na atmosfera após uma operação de sucesso. Só que, de repente, nada de resposta mais. Eles perderam o contato. Nada de resposta porque, naquele momento, a missão STS-107 se desintegrava na atmosfera terrestre. Todos os 7 astronautas a bordo perderam a vida. E eles começaram uma investigação, né, do que será que tinha causado isso. Bilhões de dólares investidos. As pessoas, eu creio, as mais inteligentes do universo, para fazer aquela missão. E simplesmente já tinha sido utilizado várias vezes e simplesmente se desintegrou ao entrar na Terra. E aí a nação ficou chocada e todo o programa espacial tripulado foi interrompido de imediato, né? Depois de muita investigação, finalmente a equipe de investigação fez um anúncio. A tragédia da destruição do ônibus espacial Columbia da NASA, missão STS-107, ocorreu por causa de uma pequena fissura num escudo protetor de calor, permitindo que a rachadura minúscula crescesse. Isso causou o aumento da pressão de calor, que levou à quebra de várias placas protetoras. Durante a reentrada, as placas atingiram a extremidade principal da asa, fazendo a espaçonave se desintegrar na atmosfera terrestre. Foi uma falha estrutural, com poucos centímetros de largura. Causou uma catástrofe, interrompeu um programa espacial multimilionário. Uma coisa pequena, né? E aí não tem como não fazer um paralelo com o que a gente tem visto na nossa sociedade. Até na nossa geração, ao nosso redor, às vezes nos nossos filhos, né? A gente deixou de fazer coisas pequenas, mas coisas importantes. Que a gente não se esqueça das coisas que o Senhor nos deixou.
às vezes para nós, falar, isso é sentar à mesa, uma refeição, isso é algo tão pequeno, né? Eu posso fazer de tantas outras formas. Mas se o Senhor nos instituiu coisas grandes ou pequenas, a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, e não a nossa. Eu queria terminar refletindo o seguinte: você consegue imaginar o que acontecerá nos nossos lares se passarmos a usar a mesa da forma como Jesus a usou? Que a gente saia com essa reflexão e que seja uma mesa de graça, uma mesa de bênção na vida de vocês. Eu vou orar para encerrar. Pai querido, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é um Deus zeloso, um Deus amoroso, um Deus que nos ama e deixou tudo escrito para nós. Pai, que nenhum detalhe da tua palavra passe despercebido para nós. Pai, que possamos ter zelo com aquilo que o Senhor deixou escrito, que possamos ansiar ler a tua palavra e cumprir tudo aquilo que o Senhor deixou, para que a nossa casa seja bênção, para que a nossa igreja seja bênção, para que os nossos filhos sejam bênção. É em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, que eu oro. Amém.